Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho, curta o vídeo e ajuda assim o canal a crescer, beleza galera? Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Botafogo da Paraíba é o nosso amor, o Almeidão, nosso campo de batalha. Galera, sexta-feira, dia 22, o Botafogo foi eliminado pelo Flamengo 4-2 na partida de ontem no Maracanã, com agregado 5-2, e o Botafogo disse adeus à Copa do Brasil, né? Em vez de passar pela quarta fase, para a quarta fase foi eliminado pelo Flamengo. E tem muita gente achando aí que o Botafogo jogou bem, fez uma partida digna, né? Mas a gente tem que ser realista, galera. Tudo bem para a torcida ficar aí feliz, porque o Botafogo fez 2 gols, conseguiu ali jogar minimamente ali contra o Flamengo, mas a gente tem que ser realista. O Botafogo foi sim massacrado e humilhado pelo Flamengo, e não é a questão do placar não, de ter feito 2 gols, não, é pelo volume de jogo, foram 9.000 passes do Flamengo, quase 1.000 passes do Flamengo contra 300 apenas do Botafogo, 70% de posse de bola contra 28, 21 do Botafogo, né? 71, 29% de posse de bola do Botafogo, né? E também o volume ali do primeiro tempo. Se o Flamengo precisasse, por exemplo, fazer 6-0 no Botafogo para reverter um eventual placar adverso, teria feito 6-0 com 30 minutos de jogo, porque fez 3-0. Quando fez 3-0 com 20 minutos de jogo, abdicou da partida, não precisava mais, já estava 4-0 no agregado, e por isso tirou o pé completamente, e a goleada não foi maior por causa disso, galera. Não foi porque o Botafogo melhorou, não, foi porque o Flamengo abdicou da partida, porque tem no final de semana o Palmeiras, vai jogar contra o Palmeiras, pela tentar recuperar os pontos perdidos na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Se ganhar o Palmeiras, por exemplo, fica apenas 1 ponto do Palmeiras. Se perder, o Palmeiras vai abrir 7 pontos. Então o Flamengo está mais preocupado com esse jogo, não contra o jogo contra o Botafogo, né? Que a gente viu ali 2 minutos, 6 minutos, quase 20 minutos, já estava 3-0 para o Flamengo. O Flamengo tirou o pé. Se o Flamengo continuasse, o primeiro tempo poderia ter acabado na goleada histórica aí 7-8-0 para o Flamengo, se continuasse no ímpeto, né? Mas tirou o pé porque já estava uma diferença de 4 gols. E aí foi onde o Botafogo, pelo menos, uma coisa boa, né? Pelo menos foi para cima, né? Teve coragem aí de jogar futebol, mesmo com uma distância abissal, tanto do posse de bola como dos passes, né? Pelo menos acertou ali alguns contra-ataques, conseguiu fazer 2 gols, é verdade, mas conseguiu porque o Flamengo, como eu disse, tirou o pé, não quis mais jogar ofensivamente contra o Botafogo. Ainda teve algumas oportunidades de bola trabalhada, né? Não mais com o ímpeto que estava, por exemplo, no começo do jogo, quando fez logo 3-0 no Botafogo com 20 minutos, né? Então o Flamengo cadenciou o jogo, por isso que o jogo não foi elástico. E também o nosso goleiro fez boas defesas. Também tem que ressaltar que o Michael Fraccaro, quando o Flamengo chegou trabalhando a bola, ele fez boas defesas, foi o melhor do Botafogo em campo, tirando o Henrique Dourado, que foi o líder ali no ataque, né? Jogou muito bem o Henrique Dourado, fazendo pivô, fazendo gol, comandando a equipe. Não pode ser reserva nunca para Denilson, por exemplo, né, galera? Então é isso. Tem gente comemorando que o Botafogo conseguiu fazer 2 gols, que o placar foi apenas 4-2, como se isso fosse uma coisa boa. Meu Deus do céu, todos os times do mundo podem usar, né? O próprio Central Córdoba, que está lá na 30ª colocação, tem 30 times lá na Argentina, tá nas últimas colocações do argentino, venceu o Flamengo no Maracanã. O time lá da Venezuela, o time semi-amador, venceu o Vasco de 4-1 na Sul-Americana. Só o Botafogo, o CSA eliminou o Grêmio, o Retrô eliminou o Fortaleza. Só o Botafogo que não pode usar, né? Só o Botafogo que não pode vencer ninguém. O máximo que a pessoa pode comemorar é porque fez 2 gols no Flamengo. A Flamídia alimenta essa conversa, né? Que a Flamídia, o Botafogo fez 2 gols no Flamengo. Como o Flamengo é meus ovos, rapaz. O Flamengo é meus ovos. O Botafogo tem que ganhar o jogo, tem que usar, tem que fazer história, como os outros times estão fazendo. Porque o Botafogo não pode fazer, é o único time que não pode fazer no mundo. Isso não existe. O torcedor não pode comemorar porque fez 2 gols no Flamengo no Maracanã. Isso não pode acontecer, uma coisa dessa, né? Pode até ficar feliz, porque pelo menos deu uma reação, né, do que vinha
nos jogos anteriores a isso, contra o Flamengo, pelo menos fez gol, deu uma reação, conseguiu trabalhar a bola. E isso a torcida pode aí ficar feliz, mas comemorar porque fez 2 gols no Flamengo, perdendo de 4-2, não pode existir. Isso é inadmissível. Pelo menos pra mim, né? Não sei pra vocês. Pelo menos pra mim é inadmissível. A gente tem que ousar e vencer as partidas, né, galera? Porque, como eu disse, foi sim um massacre e a gente foi humilhado porque o Flamengo tirou o pé. Poderia ser muito, muito, muito pior se o Flamengo tivesse tirado o pé depois dos 3-0, né? Que foi com 20 minutos, né? 20 minutos. Poderia ser uma goleada histórica se o Flamengo precisasse reverter. Ou precisasse tirar um saldo de gol, fosse numa Libertadores, numa Sul-Americana, o Flamengo precisasse tirar um saldo de gol de 10 gols, eu não duvido de nada que tivesse conseguido tirar esse saldo de gols, se pressionasse desde o começo, como pressionou no minuto ali final, não teria conseguido vencer o Botafogo numa goleada histórica, eu não duvido de nada. Então não é nada para se comemorar esse placar, né? Porque o Flamengo, como eu disse, tirou o pé, tá pensando no Palmeiras e não no Botafogo. Ganhou bem com um agregado de 5-2 aí, tranquilo. O Botafogo não ameaçou em momento nenhum. Em primeiro jogo nem se discute, né? Foi um caminhão de gol perdido pro Flamengo. O goleiro do Botafogo fez 8 defesas. Difícil. Na nona ele espalmou no pé do jogador do Flamengo. Acabou fazendo um gol furando, né? Mas foi um massacre também. O Botafogo não passou sequer do meio de campo, né? No primeiro jogo. Um massacre maior do que foi esse jogo. Esse jogo, pelo menos no segundo jogo, teve coragem. Então é isso. Tem que ficar feliz pela coragem do Botafogo. Mas não tem que se comemorar porque fez 2 gols no Maracanã, levando a lapada de 4-2 e o Flamengo tirando o pé do acelerador. Não tem que comemorar nada disso, né, galera? Agora tem que pensar no Retrô, que eliminou a Fortaleza. Tem mais isso, o Retrô, nosso próximo adversário na Série C, eliminou o Fortaleza e veio para João Pessoa com gás, né? Com gás e ânimo e moral. Coisa que a gente não tem, que a gente tá 7 jogos sem perder, né? Sem perder, ó, sem ganhar, 7 jogos sem ganhar. Tamanha a tiriça e tem torcedor comemorando uma desgraça dessa, 7 jogos sem ganhar e gente feliz com a situação do Botafogo. Não dá pra entender uma coisa dessa, né, galera? Não dá pra entender uma coisa dessa. Mas agora, no jogo, pelo menos Michel Fracaro ali fez algumas defesas, levou 4 gols, né? Mas também não levar 4 gols com 4 bananas e paspalho na frente dele, né? Os 4 defensores do Botafogo e 4 paspalhos, né? 3 gols com 20 minutos já tava 3-0. Pelo menos ele fez algumas defesas, né? Vai tirar uma nota 6 aí, porque levou 4 gols, não tem como tirar uma nota melhor do que 6, né, galera? Porque ele fez defesa, poderia ser uma goleada maior se não fosse ele. O Eric jogou mal, infelizmente o Eric tava jogando bem, mas 3 partidas pra cá virou banco pra Lucas Lopes, né? Aí perdeu o ritmo de jogo, óbvio. Ele que vinha bem, jogando bem, ficou aí 2-3 jogos na reserva, perdeu o ritmo de jogo, foi atropelado hoje pro Michael, né? Michael deitou e rolou ali em cima de Eric. Muito mal, Eric. 3 para Eric. A dupla de zaga hoje também foi uma bananice. 3 para cada um também, Renier e o Wendel Lomato. E Evandro 0, né? Evandro não tem condição de o Evandro tirar uma nota boa. Ele conseguiu tirar, acho que uma nota boa quando ele... No último jogo contra o Maringá, ele jogou bem, jogou direitinho ali, não comprometeu tanto, né? Acho que ele tirou, como ele não comprometeu tanto contra o Maringá, ele tirou 4, né? Mas hoje é 0, ontem, na verdade. Contra o Flamengo, 0, porque é um jogador ridículo. Meu Deus do céu, que jogador patético. 2 gols, culpa dele, né? Acho que os 3 gols foi culpa dele, né? 3 do lado dele. O de Pedro foi... Ele não tava marcando direito, e o do atacante lá... Não sei nem se foi Cebolinha, né? Fez um gol lá. O atacante nas costas dele a bola. Nas costas dele ele não conseguiu tirar. A bola sobrou no pé do jogador na frente do goleiro. Pelo menos 2 dos 3 gols, culpa desse pereba, desse Evandro, né? 0 para Evandro. Então, Gama, mal também. Não tem jeito para esse jogador ganhar as disputas de bola, né? Mas não foi tão mal como estava sendo, né? O trio ali do meio de campo do Botafogo, pelo menos jogou direitinho. Hoje, ontem, na verdade, foi mais do que trio, né? Que o JP, não, o Igor Maduro, foi o Igor Maduro, não foi o JB Zep. Foi um dos dois, entrou ali, virando o quarto meia, né? Acho que foi os dois, né? O Botafogo tava jogando com Guilherme Santos, Thalisson, Gama e o Igor Maduro. Foi Igor Maduro ou foi JP Zep? Agora eu não me lembro. Mas os 4 jogadores até que não comprometeram tanto, né? Conseguiram tabelar a bola, conseguiram jogar bem, conseguiram criar alguma jogada, contra-ataque, principalmente com o Gabriel Honório, também ali estava fazendo dupla de ataque com o Henrique Dourado, né, que o Botafogo estava com 4-6. Na verdade era 5-6, né, que Gabriel Honório também é meia, né, e com o Henrique Dourado lá
avançada, né? Então o meio de campo do Botafogo até foi bem, né? Tirando ali os defensivos, o Gama e a defesa inteira, a defesa patética do Botafogo, o meio de campo até conseguiu trabalhar a bola direitinho, né? Acho que o Flamengo teve o ritmo de jogo total, mas quando teve a bola no pé, conseguiu fazer ali tabelas e triangulações e colocar jogadores aí em condição de fazer gol. O Botafogo perdeu alguns gols, o goleiro também conseguiu fazer boas defesas do goleiro do Flamengo, Matheus Gonçalves, teve bola até na trave do Botafogo, então meio ali, geral do Botafogo ali, vamos dar uma nota 4, 5 e 4 para Gama, para Thaleson também 4, jogou muito bem não, 5 para Thaleson. Para Guilherme Santos é desaparecida, não tem jeito para Guilherme Santos, né? Não tem jeito. 4 para Guilherme Santos, 7 para Gabriel Honório, que ele deu assistência para um gol, né? 7 para Gabriel Honório, e foi Igor Maduro que jogou. Eu não me lembro mais se foi JP Zep ou Igor Maduro, mas jogou bem, jogou 6 aí para quem quer que tenha sido um dos dois, né? E o melhor do nosso fogão foi o Dourado, né? Que fez o gol. O Rodrigo Alves também entrou bem, mas o Dourado principalmente, que foi ali o líder da equipe, conseguiu fazer bons pivôs, deu boas assistências, assistência se tivesse sido gol, né? Porque Gabriel Honório infelizmente perdeu um gol ali, um toque belíssimo de Henrique Dourado, na frente do goleiro, ele conseguiu chutar para fora, né? Poderia acabar 3-2 o primeiro tempo, né? Poderia acabar com um ânimo maior do Botafogo, se o Gabriel Honório tivesse feito aquele gol, uma assistência boa que o Dourado deu, né? Então o Dourado, que jogou bem, foi matador, né? Brocou, conseguiu uma boa assistência de Gabriel Honório, conseguiu botar a bola para dentro. Então ele foi o melhor jogador do Botafogo, 8, né? O Botafogo não ganhou, também não vai tirar 10 não. E o Rodrigo Alves, né? O único que entrou, que vale aí a pena dar destaque, porque ele fez um golaço de fora da área. Conseguiu fazer algumas merdas também, mas foi um golaço, a bola dele pegou de primeira fora da área. Nota 7 para Rodrigo Alves, né? Ele que costuma tirar nota baixa, pelo menos está fazendo seus golzinhos nesses últimos 2 jogos e fica aí a esperança de ele melhorar, né? Então é pra gente se apegar pelo menos nisso, né? Uma melhorazinha que o Botafogo conseguiu aí trabalhar bem a bola contra o Flamengo, embora foi um massacre aí que o Flamengo tinha tirado o pé, o Botafogo se aproveitou disso, né? Tirou o pé, mas o Botafogo soube aproveitar. Pior seria se tirasse o pé, o Botafogo sequer tivesse aproveitado como foi lá no primeiro jogo, né? Que não tocou não viu a cor da bola. Pelo menos nesse segundo jogo viu a cor da bola, conseguiu trabalhar bem e conseguiu fazer 2 gols. De todo mal, como eu já tinha dito no vídeo aí do pós-jogo, pelo menos isso de positivo, né? Que teve vontade. Agora pega o Retrô que eliminou o Fortaleza, e a gente fica nessa, né, galera? Sem saber o que vai acontecer, qual Botafogo vai entrar em campo no domingo, né? Se é os Botafogo aí de antes desse jogo contra o Flamengo, ou se é pelo menos um que tem aí vontade de jogar como foi contra o Flamengo. Então, como eu já disse também, não sei se só jogaram porque era jogo televisivo nacionalmente, né? Pode ter sido isso também, né? Mas o que nos resta é a esperança, né? De que alguma coisa vai melhorar aí no Botafogo e eles tenham vergonha na cara e joguem bem contra o Retrô, beleza, galera? Então é isso, galera. Resumão, a gente não pode comemorar esse jogo de ter levado 2 gols, feito 2 gols, quer dizer, no Flamengo, que isso não é motivo de comemoração, né? Perder de 4-2 no agregado de 5-2 e ficar feliz numa merda dessa, né? A gente tem que ficar feliz com vitória, que a gente tá 7 jogos sem ganhar, 7 jogos sem ganhar, e cada dia mais vocês ficam passando pano na cabeça desses jogadores que só entrega derrota pro Botafogo, né? 7 jogos sem ganhar, meu Deus do céu. Então é isso, galera. Deixa a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham disso tudo. E fiquem com Deus. Fui. Botafogo!